Bom dia, quinto ano. Hoje é segunda-feira, dia 16/11. Isso mesmo, a gente chegou aí a mais uma semana do mês de novembro. Olha só, amanhã é o grande dia. Amanhã é o dia do nosso reencontro na nossa sala de aula. Amanhã volta às aulas presenciais do primeiro ao quinto ano. Isso mesmo, vocês aí vão ter a oportunidade de ter aulas presenciais. Por conta desses ajustes das nossas aulas presenciais, que estarão de volta amanhã, dia 17, a nossa aula de História com o quinto ano ficou agora na segunda-feira, certo? Então, hoje, a gente vai aí pegar o livro de História para a gente dar continuidade às nossas atividades, os nossos conteúdos de História. Então, você pega seu livro de História para a gente iniciar a nossa aula de História aqui com tia Fabiana. Amanhã, a gente está de volta com nossas aulas presenciais, correto? E aí, quem vai para a nossa escola amanhã tem que ter aí vários cuidados por conta aí dessa pandemia, por conta desse Covid. Olha só, tia aconselha que esse aluno possa levar aí 2 máscaras, certo? Porque se cair no chão, se por acaso sujar, você vai ter outra máscara dentro de um saquinho para poder utilizar. Outra coisa também que você não pode esquecer de maneira nenhuma é seu copo, certo? O seu copo vai ser único e exclusivo seu, certo? É o uso pessoal seu. Então, você precisa colocar dentro da sua bolsa seu copo, além dos seus materiais, como lápis, borracha, o estojo, que não vai poder ser emprestado pelo... Tia Fabiana, eu posso emprestar ao meu colega? Não. Infelizmente, nesse momento que a gente está vivendo com a pandemia, por conta desse Covid, a gente não vai poder emprestar ao coleguinha os nossos materiais. Fora que nossa escola, eu venho falando aqui todos os dias, que a nossa escola está preparada, planejada para a volta às aulas dos alunos. Então, eu estou aqui novamente fazendo um convite para todos vocês para voltar amanhã, gente, dia 17/11, com todos os protocolos, com todos os cuidados estabelecidos aí, correto? Agora, pega o livro de História e vamos lá começar mais uma aula aqui com a professora. Vamos lá? A última aula de História que a gente teve no dia 4/11, não foi isso? A gente parou na página 220, certo? Agora, a gente vai passar para a página 221. Isso mesmo, ó. Página 221 do livro História. Nós chegamos no livro História, gente, na unidade 4. Isso mesmo, nós chegamos na unidade 4. E aí, esse conteúdo que a gente vai começar a trabalhar hoje vai ser o próximo conteúdo para as nossas atividades avaliativas, certo? Mesmo com tudo isso que vem acontecendo, a gente está sempre aí fazendo trabalhos. A gente fez, a semana passada, uma provinha oral de matemática. A gente vai ter o nosso momento de história, certo? Que é sobre a independência do Brasil, mais um questionáriozinho que tia Fabiana passou desde o dia 28/10. E agora a gente vai iniciar aí essa unidade 4, não é? A gente já está aí nessa unidade 4. E esse conteúdo de período regencial de 1831 a 1840 vai ser aí um dos conteúdos, um dos assuntos que a gente vai trabalhar na próxima atividade avaliativa, certo? Então, pega aí o livro de História, ó, livro História, coloca a data de hoje, que é dia 16/11 de 2020, tarefa de classe, e a página é 221, certo? A gente vai falar de história. E ontem, né? Ontem foi dia 15/11, não é isso?
dia 15 do 11, ontem, foi o dia em que o nosso país, o Brasil, ele parou para a gente fazer aí as eleições municipais, certo? Ontem foi o dia que a gente teve aí um momento de democracia para escolher prefeito e vereadores da nossa cidade. A nossa cidade de Olinda, a gente teve aí as eleições. Recife, Paulista, Abreu e Lima, Jaboatão e entre outras cidades aqui do estado de Pernambuco. Ontem a gente parou aí para ter novas eleições, que acontecem de 4 em 4 anos, certo? Faz parte da nossa história? Claro que sim, faz parte da nossa história. Nós estamos vivenciando a história. Essas eleições, né, de 2020 é uma eleição que foi totalmente diferente das outras eleições. Como assim, tia Fabiana? A gente está vivendo hoje uma pandemia, não é? Tia Fabiana, ela é mesária, e aí todo o procedimento foi modificado. Antes, as canetas ficavam com a gente. Isso não aconteceu, cada um teve que levar a sua caneta. Existia aí a biometria, não é? Quando ele colocava o dedo para ser identificado, não pôde fazer isso por conta da contaminação do Covid. O distanciamento, ele teve que ser estabelecido, ele teve que ser bem organizado para que não houvesse aí a contaminação. As pessoas idosas e com deficiente, elas tiveram aí de 7 às 10 da manhã, um preferencial para que essas pessoas fossem votar, não é? Eles pediram também que essas pessoas elas fossem votar nesse horário, até mesmo por conta do fluxo das pessoas. Então, foi uma eleição aí diferente por conta dessa pandemia que vai ficar na nossa história. O país inteiro do nosso Brasil, ele aí vivenciou ontem as eleições de 2020 aí com essa pandemia por conta desse Covid. Também, ontem foi dia 15 de novembro. E quem é que sabe o que é que se comemora no dia 15 de novembro? Vamos ver? Ontem também foi um feriado nacional. Caiu no domingo, tia Fabiana? Foi, mas foi aí o dia que é comemorado a proclamação da República, que aconteceu no dia 15 de novembro de 1889, aqui no nosso país. Foi aí um feriado, mas foi um dia de domingo e foi aí também o momento da gente aí modificar, se quiser, se as pessoas, a população teve aí a oportunidade de fazer algum tipo de modificação aí nos nossos municípios. Tivemos aí a oportunidade de ou deixar o mesmo prefeito que aqui nós já temos, que é o Pécio, ou se a gente quiser mudar para outro candidato. Tivemos também aí a oportunidade de ter os vereadores, não é? Que faz aí o apoio, que fiscaliza as obras, as execuções do prefeito, que são também, aí foi uma oportunidade da gente fazer mudanças ou deixar realmente aqueles que já estão aí no poder. Foi um dia de democracia no nosso país, correto? Mas vamos lá para a página 221 do livro de História. E aí a gente vai iniciar aí a leitura, vamos prestar atenção para a gente poder responder as questões estabelecidas pelo livro. Período regencial de 1831 a 1840. Em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou do trono do Brasil. Grifa aí. E como deputados e senadores estavam em férias, muitos sequer foram avisados. Dom Pedro I foi aclamado imperador do Brasil. No entanto, estava com 5 anos e só poderia ficar de fato à frente do governo quando atingisse a maioridade no ano de 1843. Ali era uma monarquia em que aí os herdeiros, né, eram sucessivos, passava de pai para filhos e assim sucessivamente. No entanto, como o país não podia ficar sem comando, adotou-se o regime de regência até Dom Pedro II atingir a maioridade. Isso porque a Constituição da época previa esse encaminhamento, como é possível observar os seus artigos no capítulo 5. Aí ele diz, artigo 122,
Durante a sua menoridade, o império será governado por uma regência, a qual pertencerá ao parente mais chegado do imperador, segundo a ordem da sucessão, e que seja maior de 25 anos. E aí, então, foi passado esse poder para uma pessoa mais próxima, mais da família. Se o imperador não tiver parente algum que reúna estas qualidades, será o império governado por uma regência permanente, nomeada pela Assembleia Geral, composta de 3 membros, dos quais o mais velho em idade será o presidente. Então, nos 9 anos seguintes, estariam à frente do governo do Brasil 4 regências: a regência trina provisória, a regência trina permanente, a regência una de Feijó e a regência de Araújo Lima. É importante pontuar que todo o período regencial caracterizou-se como um dos maiores conflituosos de toda a história do Brasil, pois muitos eram os interesses envolvidos, e cada província estava em busca de maior autonomia política e algumas também de separação territorial. Então, se a gente prestar atenção em tudo que a gente vem falando da história, não é? A gente vê que essa questão do poder, não é, da ganância de ter, não é de agora, é de muitos anos atrás. Vamos lá? Aí a gente vai falar agora sobre a regência trina provisória. Ela foi formada, e aí você vai grifar, foi formada por senadores Carneiros de Campo e Campos Vergueiro e pelo brigadeiro Francisco de Lima Silva. Foi eleita de imediato após a abdicação de Dom Pedro I. Esta ficou à frente das decisões até que uma nova regência fosse de fato eleita. Era a primeira vez que o Brasil estava sendo governado por brasileiros e no campo político houve muita agitação, porque muitos grupos tinham interesse em ter um representante compondo a regência. Cerca de 2 meses depois, em 14 de junho de 1831, foi publicada uma lei que transferia atribuições do poder moderador para a regência. No entanto, algumas atribuições passavam a ter que ser aprovadas pela Assembleia Geral. Também limitou alguns poderes da regência, que passou a ser impedida de dissolver a Câmara dos Deputados, de perdoar ministros e conselheiros de estados, de conceder títulos, honras, ordens militares e anistia, de nomear conselheiro de Estado e de dispensar as etapas que garantiam a liberdade individual. Mas ficou assegurado que a regência poderia escolher os senadores, a partir dos nomes indicados numa lista com 3 nomes de cada província. Logo após a publicação dessa lei, no dia 17 de junho de 1831, a regência trina permanente, composta por João Braulio Muniz, José da Costa Carvalho e, novamente, o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, foi eleita e governou o país em um de seus períodos mais críticos, mesmo tendo nomeado o padre Diogo Antônio Feijó como ministro da Justiça, que teve que tomar diversas medidas enérgicas para manter a unidade da nação. E aí a gente tem do lado a imagem de soldados da Guarda Nacional. Aí é uma ilustração de Frederico Guilherme, de 1845. Na página 223, ele vai dar continuidade. Nesse período, houve muitos levantes, motins e lutas como Abriladas, Centebradas, Novembradas, Revolta das Panelas. Aí você vai grifando essas revoltas. Essas lutas, pois além das lutas entre brasileiros e portugueses, eclodiram muitas revoltas em diversas províncias, como no Ceará, em Pernambuco, em Minas Gerais e no Pará. E foi nessa confusão que surgiram muitos grupos com interesses bastante diferentes. Havia quem desejasse o retorno de Dom Pedro I, os caramurus, havia os que eram liberais, moderados e desejavam manter a garantia de direitos.
os chimangos e os exaltados, e, dentre eles, alguns que desejavam a república, os jurujubas. Foi nessa regência que foi criada a Guarda Nacional com o intuito de conter a baderna que a elite fazia. Em 12 de agosto de 1834, foi assinado o ato adicional à Constituição que determinava várias mudanças que as Assembleias Legislativas províncias formulariam leis em consonância com os interesses de cada província e que a regência passaria a ser una. Regência una de Feijó, colocando o futuro regente em uma situação muito difícil. Uma situação muito mais difícil. As eleições aconteceram no mesmo ano. Enfrentaram-se o padre Diogo Antônio Feijó, candidato de Minas Gerais, já que tinha muitos adversários no Rio de Janeiro e em São Paulo, e o fazendeiro de Pernambuco, Holanda Cavalcante, candidato do Nordeste. Feijó venceu por apenas 600 votos de diferença, mas Feijó não era mais o mesmo. No âmbito político, estava em minoria na Câmara dos Deputados e no Senado, por isso enfrentou grande oposição. No social, teve que enfrentar muitas dificuldades de uma guerra civil. Mesmo tendo conseguido pacificar Pernambuco e Pará, a guerra mantinha-se no Rio Grande do Sul, como a mais longa das lutas civis da nossa história, a Guerra dos Farrapos. Como estava isolado no poder, renunciou em favor do seu inimigo menos radical, o senador Araújo Lima, que venceu Holanda Cavalcante novamente candidato, com maior diferença de votos. A regência de Araújo Lima é chamada de regresso, pois defendia a autoridade e a centralização política, colocando a nação num estado de política repressora, pois sufocou violenta e cruelmente diversas revoltas com os farrapos, a cabanagem, que já tivera seus conflitos mais exaltados entre 1835 e 1836, a balaiada e a sabinada. E aí a gente vai ver agora as principais revoltas desse período regencial, certo? Vamos lá? As principais revoltas do período regencial foi a cabanagem, a Guerra dos Farrapos e a Sabinada, certo? A cabanagem ocorreu no Pará entre 1835 e 1840, cujo estopim foi a nomeação do presidente da província do Pará, e foi a primeira revolta de caráter popular, pois, na verdade, seus participantes, em sua maioria, eram pessoas humildes, que moravam às margens dos rios, em cabanas, e por isso foi chamados de cabanos, e lutavam contra a exploração dos fazendeiros da região. Provavelmente foi a maior e mais sangrenta revolta ocorrida no Brasil, já que se estima que ao final da revolta, cerca de 30% total de habitantes da província do Pará tinham sido mortos. Vê só, gente. Vamos lá. E aí ele faz uma imagem, né, dos cabanos do Pará, que eram pessoas humildes, né? E aí essas pessoas que moravam à margens dos rios. Já na Guerra dos Farrapos, e aí a gente tem uma imagem, né? A carga de cavalaria ocorreu de 1835 a 1845, ou seja, foram mais de 10 anos, não é isso? 10 anos. Liderada por Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, por causa do desejo de formar um país chamado República Rio-Grandense e da concorrência do charque da Argentina e do Uruguai, porque chegavam ao mercado brasileiro com preços mais acessíveis e prejudicava os pecuaristas locais. No entanto, foi uma guerra em que os revoltosos não tinham um posicionamento único e claro.
chegando a lutar ora como aliados, ora como inimigos. Havia diversos interesses envolvidos. Alguns lutavam por mais autonomia para o Rio Grande do Sul. Outros eram a favor do centralismo do império. E havia aquele que lutava pela república. A Sabinada ocorreu em 1837. Aí foi na Bahia. E foi uma revolta, na verdade, da classe média baiana contra o poder dos senhores de engenho. Os revoltosos foram liderados pelo médico Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira, origem do nome da revolta. Declararam-se independentes do poder central da maioridade de Dom Pedro II, mas a revolta foi fortemente reprimida pelos exércitos bancados pelos próprios fazendeiros da região e apoiado pelos reforços militares enviados. A revolta ficou centralizada na cidade de Salvador e, ao final, contava um total de 4.000 mortes, cerca de 10% da população daquela época. E aí a gente vai falar agora da balaiada. E aí a gente tem a imagem de um escravo fazendo balaios. Ocorreu entre 1838 e 1841 e instalou a desordem por todo o Maranhão, uma província pobre. Por que será que ela era chamada de pobre, né, gente? A revolta começou quando um vaqueiro cafuzo, Raimundo Gomes, conhecido como Cara Preta, liderando um grupo de peões, tomou a cadeia onde seu irmão estava preso, segundo ele, acusado injustamente de assassinato. E os outros presos logo se juntaram ao seu grupo, que seguiam recebendo apoio da população menos favorecida, ou seja, das pessoas mais pobres ali daquela época. No entanto, depois que os grupos se juntaram, Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, o Manuel Balaio, por ter sido produtor e vendedor de balaios, e o ex-escravo, conhecido pelo apelido de Negro Cosme, era líder de cerca de 3 escravos fugitivos. Os seus objetivos mudaram completamente, começaram a simplesmente saquear os lugares por onde passava. Nesse contexto, os revoltosos perderam o apoio intelectual, jornalistas e políticos. Ao chegarem à segunda localidade mais importante do Maranhão, Caxias, a regência encaminhou o coronel Luiz Alves de Lima e Silva, que sufocou a revolta e, mais tarde, tornou-se o Duque de Caxias. As revoltas, além da questão da autonomia das províncias, as grandes diferenças socioeconômicas e as insatisfações com altos impostos, também refletiam lutas pelo poder em várias delas. E aí a gente viu aí que o nosso país passou aí por vários conflitos, revoltas, não é isso? Lutas, onde morreram aí, só na cabanagem morreu 30% da população, não é isso? Do Pará. Teve uma que morreu 10%. Né? E aí teve outra, na Sabinada, morreu 4 mil pessoas. E aí a gente teve aí muita luta e a gente vem ainda lutando bastante para a gente adquirir os nossos direitos, não é verdade? Na página 227 ele diz assim, ó, por que o Brasil passou por um período de regência? A gente viu lá no início que Dom Pedro I, ele abdicou o trono dele. E aí, como era? A gente não vivia uma república, a gente vivia aí uma monarquia. E quando se vive uma monarquia, ele é hereditário. Como é hereditário, tia Fabiana? Passa de pai para filho, né? Mas naquela época a gente viu que Dom Pedro II, ele não podia. E por que ele não podia assumir? Porque ele era uma criança de apenas 5 anos. Então existia ali uma lei estabelecida que tinha 2 opções. Ou ser uma pessoa da família, não é? Sucessivo da família, ou reunir aí essas regências para fazer aí a administração do nosso país. E foi por conta porque Dom Pedro abdicou o seu trono, não é? E porque também Dom Pedro II não pôde
assumiu o trono porque era uma criança, que houve aí as regências. Mas vamos colocar isso em prática aqui na página 227, numeral 1. Vamos lá? Porque Dom Pedro, ó gente, página, dá para ver aí? 227, numeral 1, certo? Porque Dom Pedro I abdicou do trono do Brasil em 1831 e seu filho Dom Pedro II não podia assumir o cargo, pois tinha apenas 5 anos de idade, certo? Ele só tinha aí 5 anos de idade. Foi por conta disso que ele não pôde assumir. Deixa eu sair da frente. Ele não pôde aí assumir o trono do nosso país. Tia Fabiana saiu um pouquinho da frente para que vocês pudessem ver um pouquinho, certo? Vamos para o próximo, numeral 2. Marque com um X as alternativas que descrevem fatos que aconteceram durante a regência trina provisória. Aí, temos aí a letrinha A. Vamos ver aí, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Dá para ver? Isso. A, B, C, D, E. Correto? Vamos lá. A regência foi feita como parte do parlamento? Sim. Ficou à frente das decisões por todo o período regencial? Não. Foi composta por lusos e brasileiros? Também não. Era a primeira vez que o governo estava sendo exercido por brasileiros? Sim. Porque antes ele era exercido, não é? Quem comandava o nosso país era Dom Pedro I. Houve muita agitação porque diversos grupos tinham interesse em eleger seu representante? Também sim. Né? E aí houve toda aquela confusão, toda aquela polêmica. Numeral 3. Descreva as mudanças que ocorreram em relação ao que a regência estava impedida de fazer. E aí, tia Fabiana vai colocar aqui no quadro, tá certo? Vamos lá. Agora é o numeral 3. Dissolver a Câmara dos Deputados. Vamos ver mais. Dissolver a Câmara dos Deputados. Nomear conselheiros de Estado, perdoar
ministros e perdoar ministros e conselheiros de Estado conceder títulos, honras, ordens militares, faz com letra pequena, gente, para poder dar, tá certo? E anistia, certo? E aí eu vou deixar 3 pontinhos porque tem mais coisas para fazer. Mas aí a gente colocou os principais, que é dissolver a Câmara dos Deputados, nomear conselheiros de Estado, perdoar ministros e conselheiros de Estados, conceder títulos, honras, ordens militares e anistia. Certo? Vamos para o próximo. Vamos lá? Gente, é isso mesmo. Vamos para o quarto. O período regencial caracterizou-se como um dos períodos mais conflituosos de toda a história do Brasil. Cite aí algumas revoltas ocorridas no Brasil naquela época. E aí a gente viu algumas revoltas. Que revoltas foram essas? Foram as Guerras dos Farrapos, Guerra dos Farrapos, deixa eu ver se é. Guerra dos Farrapos, foi isso? Cabanagem, balaiada e sabinada, certo? Foram aí os conflitos que a nossa história do Brasil tem para contar, correto? Eu vou colocar agora uma atividade para que vocês aí coloquem, para que vocês aí possam responder, tá certo? No caderno. A gente para aí na página 227, coloca a data de hoje, que é dia 16/11. Lembrando que esse assunto, ele é aí para a próxima atividade avaliativa, certo? Avaliativa. Você agora vai pegar o seu caderno e a gente vai aí colocar uma atividade facilzinho, gente, para casa, tá certo? Vamos lá? Pega aí o caderno de história para a gente poder aí fazer uma atividade de casa. Revendo aí esse conteúdo que a gente vem trabalhando hoje, certo? Vamos lá? Tarefa de casa. Hoje é 16/11/2020. Numeral 1. Deixa eu botar mais para cá. Numeral 1. Vamos lá? No período regencial, Minas ocorreram várias revoltas. Foram justamente essas revoltas aí que a gente viu.
em diferentes lugares do Brasil. Isso mesmo. Aqui é uma afirmação. Ela está dizendo que no período regencial Unas ocorreram várias revoltas em diferentes lugares no Brasil. Isso mesmo. Todas essas revoltas aconteceram aqui no nosso país. Não é isso? Mas em que local aconteceu essas revoltas? Não é verdade? Em que ano? Escreva onde e quando ocorrerão. Certo? Aí é só voltar um pouquinho lá para poder voltar um pouquinho lá no assunto de cada revolta, faz uma leitura, vê qual é o local que ocorreu e quando ocorreu. Pula uma linha A. Cabanagem. E aí você vai colocar aqui do lado. Qual foi o local que aconteceu e qual foi o ano? Sabe nada. A mesma coisa, você coloca aqui do lado. Letra C. Balaiada. Mais uma vez, você vai dizer onde ocorreu, certo? E qual ano? E a guerra dos farrapos. Você vai dizer aí onde ocorreu e quando ocorreu, correto? Fica então para casa essa atividade para a gente corrigir na próxima aula. Certo? Tia Fabiana está aqui fora, na frente, aí você pode pausar o vídeo para você copiar. No período regencial Unas, ocorreram várias revoltas. E aí a gente sabe que foram todas essas revoltas aqui. Essas revoltas aconteceram em diferentes lugares do nosso país, do nosso Brasil. Escreva onde e quando ocorreram. Aí você vai dizer onde e quando ocorreu a cabanagem, a sabinada, a balaiada e a guerra dos farrapos, certo? E a Fabiana vai precisar ir aqui para frente, você pausa aí o vídeo para poder corrigir, para a gente poder se despedir. Hoje é segunda-feira, dia 16/11, e a gente está aí com um novo horário por conta das nossas aulas presenciais, que volta amanhã, tá certo? Mas se você não puder aí voltar para as aulas presenciais, você vai ter aí nossas aulas gravadas, nossas aulas online também, tá bom, meus amores? Ó, beijo, e amanhã a tia Fabiana está lá na escola e vai estar também aqui com vocês. Tchau, tchau, gente. Até amanhã é terça-feira. Amanhã eu tenho aula com o quinto ano. Tenho sim, amanhã eu tenho aula de matemática aqui. Beijo, meu quinto ano. Eu quero ver Riquelme, viu? Que está aí em falta nas nossas aulas online. Tchau, tchau, gente.